Assente-se em nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero entender esse versículo, eu quero entender essa palavra, porque não vai falar para nós vermos, mas vamos ler um versículo de cada vez. Diz assim: é Jesus cheio. Isso quer dizer que Jesus estava cheio. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Por que que Jesus foi levado ao deserto? Eu quero entender nesta noite o proceder da palavra e entender o que significa deserto. Que deserto foi esse que Jesus foi levado? Um deserto aonde só tem areia, aonde não vejo nada? Não, Jesus foi levado num deserto em espírito. Eu quero dizer para você que aqui nessa igreja hoje pode ter alguém que está entrando num deserto, ainda que está cheio de gente, ainda que nós temos o que comer, ainda que nós temos o que beber, mas você pode estar passando pelo deserto, um deserto espiritual, uma tristeza dentro de você, um algo que ninguém pode te ajudar, aonde você olha para um lado, olha para o outro lado e vê uma multidão de gente, mas você se sente sozinho. Isso é a pessoa estar no deserto. E Jesus foi levado ao deserto, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Jesus foi levado a um deserto para ser provado e para ser tentado pelo diabo. Deus precisaria provar Jesus em cima da terra, para ver até onde a capacidade da carne de Jesus aguentaria. Olha que Deus tremendo. O Deus Pai pega o Deus Filho e teu Espírito e quer provar o Deus Filho para ver até onde ele pode aguentar num deserto. Ao fim do Jordão, Jesus foi levado cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do poder e assim ele foi colocado e levado a um deserto. O deserto que Jesus foi levado não foi um deserto quando você vai ver aí e pensa você, muitos pensam assim, né? Foi um deserto, foi assim, numa areia, não tem nada, né? Ele foi levado para um deserto. Não, o deserto de Jesus era dele. Esse deserto ele começou a orar no deserto, e ele começou a receber a revelação do que iria acontecer com a vida dele com um pouco de tempo. Com mais um pouquinho de tempo ia acontecer algumas coisas, e ele então foi levado ao deserto da vida dele. Glória a Deus, aleluia. E ali o diabo quis maquiar alguma coisa sobre a vida dele, para baixo e pela base, porque Jesus ficou 40 dias e 40 noites num deserto, aonde ele estava jejuando e buscando reforço espiritual para poder aguentar o que ia acontecer com ele. E quando Jesus estava nesse deserto, ele olhou e observou e viu tudo que ia acontecer na vida dele. E ele viu os tapas, e ele viu as chicotadas, e ele viu a coroa de espinho, e ele viu o sofrimento que ele ia passar, ele viu o deserto que ele ia passar. E o deserto de Jesus foi um deserto tão grande que não existiu e nem vai existir em cima dessa terra um homem passar um deserto tão grande como Jesus
nós também passamos por alguns desertos, por algumas provações. Algumas vezes na sua vida, na minha vida, algumas coisas começam a sair fora dos trilhos e começam a dar errado. E você começa a procurar saber por que está acontecendo essas coisas com você. É porque você está passando por um momento de experiência com Deus. O homem só alcança a majestade de Deus, só alcança o proceder de Deus, só alcança o renovo de Deus através de uma grande experiência da parte de Deus. Se você não tiver experiência para com as coisas de Deus, você não tem o que passar para o outro. A experiência, ela provoca a paciência e a esperança. Na experiência eu tenho paciência para esperar. Na paciência, eu fico na paciência, esperando o momento em que Deus possa trabalhar sobre a minha vida. O deserto é para aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus. E o Senhor, então, Ele nos revela nessa noite um deserto na minha e na sua vida. E o deserto de Jesus foi um deserto tão complicado. Ele subiu ao monte para orar, recando a face, para cá chegando. Você presta atenção e volta lá juntamente comigo em espírito. Jesus, ele tinha 3 homens que eram do coração dele. Você pode notar que é onde Jesus estava, estavam os 3. Quem eram os 3? Quem eram os 3? Quem eram os 3? Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus ia, levava eles. Jesus subiu ao monte e falou: olha, fica aqui, olha, porque agora eu vou ter que entrar no deserto. Eu vou ter agora que falar com o Pai. E quando Jesus começou a falar com o Pai, a palavra de Deus diz que o suor de Jesus começou a se transformar em sangue. A tristeza dele era tanta pelaquilo que ele ia passar. Quando ele olhou na revelação da palavra, ele viu um chicote chamado Zorag. Um chicote chamado Zorag. Por favor, viu? Chamado Zorag, na qual tinha 12 talas de couro. Imagina o homem olhando e vendo a revelação, ele vendo antes a revelação do que ia acontecer com ele. Olha o deserto de Jesus. Começa a doer minhas costas, para lá, para lá. E ele então viu aquele chicote chamado Zorag, de 12 tábuas, e em cada tábua, no final dela, uma bola de ferro, na qual saiu um espinho desse tamanho de ferro, de 2 centímetros. 12. Quando se batia, o carrasco puxava e a carne descia. E Jesus, na revelação do poder, ele começou a olhar e sentir o que ia acontecer com ele. E ele começou a ver o seu deserto. De repente ele vê uma coroa de espinho, com um espinho de 2 centímetros enterrado nas suas cabeças. De repente ele começa a ver a cruz. Ele começa a ver o martírio da cruz. Ele começa a ver a caminhada. Ele começa a olhar e ver a revelação, cuspindo na cara dele, batendo de um lado do outro. E Jesus começa a ver a revelação da sua vida. E nesse momento ele começa a ter medo. Nesse momento Deus começa a provar para baixo, porque Jesus, ele é o Espírito. A carne foi emprestada. E o nosso Deus queria saber até onde a
E Jesus, então, olhando para aquela revelação, ele falou: Pai, Pai. Ele, naquele momento, ele largou o mundo. Naquela fração de segundo, Jesus falou: estou fora. Naquele momento, o diabo falou: ganhei. Agora ganhei. Ele olhou para o alto e falou: Pai, se for possível, passa de mim. Afasta de mim esse cálice. Ai, o negócio é pesado. Naquele momento, naquele momento, ele me largou órfão. Naquele momento, ele te largou órfão. Naquele momento, Jesus estava saindo fora. Naquele momento, Jesus estava tirando o time de campo. Naquele momento, Jesus falou: estou fora. O negócio é feio. Você está imaginando o deserto de Jesus? Pai, se for possível, afasta de mim, tira de mim esse cálice. Ele estava olhando à frente, ele viu a vida dele toda, ele viu a situação, ele viu o que ia fazer. Ele falou: tudo isso vai acontecer comigo? Por causa desse povo. E é eles mesmo que vai fazer isso comigo. Eu vim por eles e é eles que vão me matar. É eles. Não, está brincando. É eles que vão me matar. É eles que vão me entregar a morte. É eles. Mas eu vim para os meus e os meus não me receberam. Fiquei como pedra na esquina. Brincando da lavaça. Lavaça, chegar. É eles. É eles. É eles. Aos judeus que vão te entregar. É eles que vão te matar. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele olhando tudo isso. Mas de repente, ele para, em fração de segundo, e ele vê do outro lado. Ele olha para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu o meu sofrimento. Ele viu o teu sofrimento, ele viu o sofrimento do mundo, ele viu o que o diabo ia fazer com a vida de cada um. Imediatamente ele voltou, se você pode ler dessa maneira, ele voltou e falou: ó Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Imediatamente ele se arrependeu. Imediatamente. Porque ele veio para isso. Ele veio para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Mas o inimigo, o adversário, o diabo é triste. No versículo 3 diz assim: e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dizer a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus começa a derrotar o diabo, Deus começa a derrotar o inimigo através da está escrito, Satanás, está escrito, capeta. Como é que eu posso, como você pode derrotar o inimigo da nossa vida? Porque o adversário, ele está do nosso lado, rondando e querendo a todo momento tirar o nosso sossego, querendo acabar com a nossa vida. E como é que eu posso derrotar o inimigo? Através da palavra. A palavra. A palavra é a perfeição. A palavra é que entra no meu e no teu coração. Se você hoje está na igreja, fraco ou não, é por causa da palavra. A palavra é que permanece. A palavra é que entra no teu coração. Você vai passar por um deserto. Eu não sei que deserto você está passando, mas você vai no final do deserto cantar o hino da vitória. Satanás lutou para
cruz, Satanás não queria que Jesus... Você pensa que Satanás queria que Jesus morresse? De jeito nenhum. Ele lutou para levar Jesus até ali, para envergonhar, para acabar com ele, mas não que ele morresse na cruz. E quando Jesus chegou na cruz, que não teve jeito, que ia morrer, Satanás se desesperou. Foi um desespero total. Quando o terremoto chegou, as nuvens ficou destra. Satanás falou. Aí olhou, Jesus entregou o Espírito ao Pai e a carne caiu. Satanás, eu acho que eu venci. Não era para morrer, mas morreu. Eu acho que eu venci. Mas ao terceiro dia, Lecandalabás, Alacaxi, Lecandalabás, ele sai do manto de glória, Lecandalabás. Me arrepio agora, Lecandalabás. Ele sai do manto de glória, Lecandalabás. Toma a sua glória e começa a descer o abismo da terra. Oh, Alacaxi, e começa a descer. E lá vem aquela luz dentro do abismo, aquela escuridão. Começa a ver aquela luz. Os demônios começam a se curvar diante da autoridade máxima do céu e da terra. E Jesus começa a passar. E os demônios começam a cair um do lado do outro. E começam a dobrar os seus joelhos. E Jesus desce. Jesus desce nas profundezas do inferno. Na caixa de Candeladas. E vai caminhando até o trono de Satanás. O mesmo trono, tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, Satanás quer copiar tudo. Tudo. O mesmo trono que Deus fez lá em cima, glorioso, ele também fez lá embaixo um trono de glória para ele. Sentado Lúcifer, na caixa de Candeladas, no seu trono de glória. E quando Jesus chega, Jesus dá uma autoridade de caixa esse dólar. Mas você não foi, meu irmão, estou aqui. E todos que estão cativos, porque até então não tinha graça, era tudo prisioneiro da lei. Estevão, Paulo, todos os profetas, está tudo lá. Está tudo cativo, não tinha graça. A graça veio quando Jesus morreu. O favor não merecido. Presta atenção. E Jesus falou: olha, todos os cativos, eu vou levar todos. E foi até o Satanás. E tomou da mão dele a chave da morte. Porque ele era o dono da morte. Ele era o dono da morte. E o Senhor Jesus tomou a chave da mão dele. E essa chave se transformou em vida. Hoje eu tenho vida. E vida com abundância. Hoje você tem vida na presença de Jesus. Hoje você tem vida. Ainda que o diabo venha se levantar, ainda que as coisas venham ficar difíceis, mas você continua perseverando. Você sabe que Jesus está no controle. Você sabe que a última palavra não vem da Maria nem do Pedro. Você sabe que a última palavra vem de Jesus. Você sabe que ele está no seu barco. Você sabe que o seu barco, se vier uma tempestade, ele vai mandar acalmar o barco. Ele vai mandar acalmar o mar. Ele está no controle. Ele está no controle. E o diabo perdeu. 3 dias de caixa de câmara. 3 dias o Senhor ficou nas profundezas do inferno. De caixa de câmara. E a luz do Senhor Jesus clareava toda aquela imundície. E aonde Jesus foi passando, ele foi pegando todos os cativos